Fala advogado, fala advogada, começa agora o nosso podcast Ponto ADV e o ponto aqui é falar sobre mentalidade, mindset, sobre como esses profissionais enxergam a advocacia. Hoje eu tenho a alegria de conversar com Lenine Póvoas, que está aqui, que vai conversar com a gente. Já inicio agradecendo os nossos apoiadores, que é o Instituto Mário Card Filho e também Centro-Oeste Energia Solar. Lenine, seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado. O Lenine é uma pessoa que você não precisa ficar apresentando, porque as pessoas já conhecem, né? Mas, porventura, algum jovem advogado que chegou agora e ainda não conhece o Lenine, quem é o Lenine Póvoas? Como você se define? Obrigado, André, inicialmente pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês. É um programa que eu cumprimento e me rendo pela proposta que você está trazendo. Eu acho que divulgar informação, trocar informação, experiências, figurinhas, é algo muito promissor, porque você ajuda a contribuir com o próximo, ajuda a pessoa a se perceber, a buscar algo novo, a tentar coisas diferentes. Enfim, a troca de informações é sempre muito válida. Então, eu cumprimento inicialmente vocês pelo podcast e agradeço o convite. Respondendo a sua pergunta, quem é Lenine? Eu sou um advogado, nascido e criado aqui em Cuiabá. Tive a oportunidade de fazer os meus estudos profissionais, graduação, pós e mestrado em São Paulo e acabei retornando à minha cidade, minha terra natal, que é Cuiabá, e acabei me estabelecendo profissionalmente aqui. Dei aula por algum período na graduação, acabei me afastando, mas ainda sou um apaixonado por sala de aula, seja como aluno ou seja como professor. Mas hoje, na condição de professor, eu me dedico ali a uma palestra, algum curso muito pontual, aula de pós-graduação, enfim, é uma coisa muito pontual e eu sempre sou uma pessoa definindo, aí você pediu para eu me definir, que estou aberto a conhecer, a conversar, a bater papo, e foi isso também que fez com que eu aceitasse o convite. Eu agradeço, porque essas oportunidades que a gente tem, né, de conhecer um pouco mais, de conversar de maneira mais solta, né, sem roteiro, né, traz também os aprendizados, né, de vida que a gente vai trocando. Você falou da profissão docente, né? Você sente falta da sala de aula? Eu tô te perguntando isso porque eu sinto falta da sala de aula. Dar aula é um negócio muito difícil, porque você tem... Não é só o trabalho de ir lá, você tem que se preparar antes, tem que dar aula, tem todo aquele trabalho depois, né? Você fala assim, e o salário não compensa, invariavelmente. Mas dá uma saudade depois, não é não? Dá. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, que uma das coisas que eu acho muito válido para a vida é contribuir com o próximo. Então, todas as vezes que você puder atingir alguém positivamente, isto é, dar uma contribuição em qualquer esfera, em qualquer seara, em qualquer trabalho, é extremamente válido. Então, sala de aula é algo enriquecedor. Sim, eu sinto muita falta de estar em sala de aula e eu acho que o maior ponto de sala de aula, o inicial, é o compromisso do professor. Porque muitas vezes ele não prepara a aula, às vezes pode ser que ele vai, olha, naquela confiança disso aqui eu já domino e tal, e pode ser que a aula acabe se perdendo. Então, acho que vale muito a pena o professor sempre programar a aula dele para poder fazer um conteúdo mais amplo, mais panorâmico, atualizado, porque o direito ele é muito dinâmico, e eu sempre que posso e sou convidado, fico à disposição aí para lecionar, que é algo que muito me alegra. Você sabe que eu estou fazendo doutorado e o meu projeto de pesquisa é o ensino jurídico, né? Então, a minha ideia é o quê? A gente falar sobre o ensino jurídico no contexto das fake news e da pós-verdade. Então, é um negócio que, nossa, é muito legal, dá um trabalho maluco, porque pouca gente mexendo com isso, né? Então, eu converso muito com professores, né? E eu vivenciei essa experiência esse ano de pegar algumas turmas. E eu lembro que quando eu estudava, tem professores magníficos,
Eu não vou nomear porque eu vou acabar esquecendo alguém, vai ser injusto, mas, nossa, tem umas pessoas assim que eu sinto um carinho de lembrar. Acende uma luz na minha vida quando eu lembro da pessoa. Mas tem cada cidadão que você fala assim, não, cara, não é possível. Né? Então, que você fala, inclusive um dos casos eu falo assim, eu vou ser professor um dia para eu ser melhor do que essa coisa aí que, meu Deus do céu. É uma indignação que leva ele a dar aula. Pois é. Não eu, na verdade, é o seguinte, eu acho que o compromisso do professor é muito importante, o conteúdo, inquestionavelmente, ele tem que ter, porque ali em sala de aula ele, em tese, é a autoridade no tema. Não é obrigado a saber tudo, até porque nenhum ser humano sabe, não tem como. Quem acha que sabe já começou errado, porque ele não tem como saber, é absolutamente impossível, ainda que seja de uma matéria em que a pessoa seja professor, enfim. Esse também é um ingrediente importante em sala de aula, na minha opinião, que é a humildade. Eu acho que assim, o professor ele não pode ter receio de dizer, não sei. Não tem o menor problema nisso. Né? Não, de forma alguma. Então, acho que essa é uma característica importante ao professor. Isso é primordial. E, além disso, Daniel, assim, André, o que eu particularmente penso que é muito importante em sala de aula? A didática. Porque, às vezes, o professor ele é preparado, ele se deu ao trabalho de montar uma aula, ele é uma pessoa agradável, tem a humildade, tem uma certa serenidade e leveza, mas ele tem dificuldade em transmitir aquilo. Isso, eu acredito que é algo que vem do preparo dele, é o primeiro, mas, além disso, eu acredito que é algo da natureza da pessoa. Tem gente que tem muito conhecimento, mas tem dificuldade em passar. É um verdadeiro draminha. Ele fala e você já começa a sentir sono e, ai meu Deus, não acaba. E não é só a questão de falar, às vezes a pessoa ela não se conecta com o aluno no vocabulário, no grau de profundidade que essa pessoa tem percepção. Ele está dando aula num nível muito mais baixo ou muito mais elevado. Então, assim, você tem que ter muito tato. É igual comunicação. Você vai fazer um programa, você vai escrever um texto, um artigo, um livro. A primeira pergunta que você tem que fazer é quem é o meu interlocutor, quem é o meu leitor, quem é o meu ouvinte, e você tem que falar de acordo com aquele público específico. Então, o professor ele tem que sempre estar sintonizado com isso, até para a aula ficar mais palatável. Tem algumas pessoas que falam, não, eu não tenho essa obrigação, isso aí é o aluno que tem que se encaixar. Eu sento aqui, dou aula e você aprende se você conseguir. Eu confesso que eu tenho um pouco de resistência com esse tipo de posicionamento, porque o papel dele ali não é tão somente falar o que ele sabe, é tentar chamar o aluno, convidar o aluno a abrir a cabeça, a pensar, a refletir, e isso parece-me que é primordial, sobretudo no direito, porque o direito não é uma ciência exata. Está conectado com a filosofia, com as ciências sociais, com os dilemas do parlamento, das cortes constitucionais, dos tribunais, enfim, é uma coisa muito dinâmica. Então, a partir do momento que você não faz com que o aluno pense, você se reserva na sua verdade, faz o aluno se adaptar àquilo ou forçá-lo a isso, você pode acabar inviabilizando um conhecimento dele de forma mais profunda ao que você tem a transmitir. E como que isso pode ser utilizado na advocacia? Porque eu vejo que tem essa intersecção, né? Porque a advocacia tem a questão técnica, e é muito maluco essa divisão. Na minha cabeça isso não existe, mas não, ou você é o técnico ou você é o cara que vende, né? que faz, né? que prospecta, né? Como que isso te ajuda? O que a advocacia, a docência traz para você na advocacia que faz a diferença? Olha, eu acho que falando dos proveitos da sala de aula, da posição de professor, como é que isso se transmuta em algo positivo para a advocacia? É esse o seu questionamento. Sim. Primeiro, na minha avaliação, né, é a questão curricular. O fato de você ser professor já te dá uma certa autoridade na advocacia. Até porque, para você ser professor, minimamente você tem que ter conhecimento sobre um determinado assunto, pelo menos em tese. Então, a questão curricular já soma para você. Segundo, isso, em tese, ajuda a incorporar honorários, justifica a cobrança, muitas vezes, de uns honorários um pouquinho mais elevado, pelo fato de, em tese, você ser autoridade no assunto em virtude de ser professor. Terceiro ponto positivo que eu vejo na advocacia, caso seja professor
Também. Relacionamento. A advocacia, ela vive boa parte dela, algumas pessoas têm receio de falar isso, ou então por dificuldade de falar a verdade, ou então por querer escondê-la, ou porque às vezes tem uma outra visão, mas eu não tenho nenhum receio que relacionamento é primordial na advocacia. E a sala de aula também lhe dá essa oportunidade de você conhecer pessoas, possíveis clientes, possíveis amigos, e também ali é um ambiente para você ver jovens talentos que podem, inclusive, trabalhar contigo. Existem histórias de professores, inclusive aqui na nossa capital, que eles conseguiram, a partir da sala de aula, ser contratado por alunos dele, que já eram pessoas de grande nome na sociedade política estadual, e a advocacia dele decolou a partir daquilo. Tem outras pessoas que conheceram seus estagiários ali e que depois viraram sócios deles. Então, assim, tem muito proveito dentro de sala de aula. Um que não tem, muito provavelmente, é o retorno financeiro imediato. Mas isso pode se transportar para a advocacia e, por uma consequência, você acabar tendo algum benefício. Então, assim, mas a sala de aula, na minha avaliação, ela tem várias facetas positivas para a advocacia. E, de maneira muito resumida, relacionamento, visibilidade, currículo, enfim, acho que é isso. E aí o legal, assim, que de repente a pessoa pode estar pensando, mas eu não sou professor, e aí isso não serve para mim? Isso também funciona do lado inverso, você como aluno, né? Então, assim, eu tenho parcerias com colegas de faculdade, com professores que foram professores. Então, assim, a gente... e tem uma coisa muito legal, né? Tem um livro... chama Bíblia de Vendas, e aí fala sobre a questão das vendas, né? Eu sempre tive aquela mentalidade limitada de, eu não sei vender, eu tenho vergonha. Olha, eu sou tímido, vocês não acreditam nisso, né? Depois que liga a câmera, aí eu me transformo. Eu tenho vergonha. Eu fui aprender, né? E uma das coisas que fala é vender para aquelas pessoas que estão no seu ambiente, né? Que é fazer negócios ou prospectar na nossa linguagem, né? A partir daquele círculo que você está. E a escola é um ótimo lugar para isso, né? Sem dúvida. A sala de aula, também na condição de professor, voltando um pouquinho nesse assunto, ela te desinibe, porque é um ambiente que você vai ser forçado a se comunicar. Às vezes a pessoa é um grande talento da advocacia do ponto de vista de redação e de conhecimento de legislação, jurisprudência, mas tem dificuldade de se comunicar verbalmente. Então ele começa a ter um problema na advocacia. Por quê? A nossa profissão de advogado, você trabalha eminentemente com comunicação, seja verbal ou seja escrita. Se você não tem uma dessas duas esferas, você tem uma limitação. Então, a sala de aula ajuda a desinibir um desses pontos. E aí, pegando carona um pouco nesse aspecto, o que eu sempre gosto de dizer e recomendo, que tem tudo a ver com isso, é a leitura. Eu acho que um grande profissional do direito, ou que tem chance de se tornar um grande profissional, ele precisa ser um leitor com uma certa frequência. Por quê? A leitura te aumenta o vocabulário, aumenta a sua percepção social, seu nível cultural, a sua leitura das pessoas, das oportunidades, melhora a sua escrita, enfim, tem múltiplos benefícios e que praticamente todos eles estão intimamente ligados com a advocacia. Aí, falando um pouco do que você falou, nossa, mas eu não sou um bom vendedor. Eu acredito em 2 pontos, André. Primeiro, penso eu que a gente não pode mentalizar de maneira negativa, porque senão a gente já cria um bloqueio mental. Isso é inconsciente. Se a gente falar, olha, eu não vou ser um bom advogado nunca, essa pessoa ela vai ter um bloqueio mental. É um mindset fixo. Exatamente. Então, assim, é um problema isso. Agora, é uma sabedoria você reconhecer as suas limitações. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu não sou um bom vendedor. E aí tem alguns especialistas no tema que eles dizem, olha, não force, saiba da sua limitação, mas procura ajuda. Como procurar ajuda? Talvez de um sócio, talvez de um parceiro, talvez você tentando desbloquear essa falha que você tem, não persista de maneira monótona naquilo que você vai perder tempo e dinheiro. Então, assim, eu não faço bem a parte comercial, eu não consigo captar cliente, eu não sou bom para conduzir uma reunião, para vender um trabalho dentro dos limites éticos. Você tem 2 opções. Vai atrás de um
sócio, algum parceiro que possa fazer esse trabalho, ou então você precisa trabalhar isso em você. Agora, qual que é um ponto? Eu acredito muito nas características das pessoas. Isso aí, como brincam por aí, é uma questão que vem meio que de fábrica. Então, é difícil você mudar isso porque é algo intrínseco, é da personalidade da pessoa. Isso precisa ser trabalhado, até para se aperfeiçoar, ainda que minimamente, mas é uma questão de perfil. Entendeu? É uma questão de perfil na minha avaliação. Interessante. Essa questão das vendas, eu percebi depois que era realmente uma crença. Eu acreditava, não sou bom com isso, eu vou arrumar alguém que venda, eu fico ali, eu gosto de estudar, eu vou peticionar. Né? Até o dia que eu me questionei, mas de onde que eu tirei isso? Né? Aí você fecha a primeira venda, né? Ou você prospecta o primeiro cliente. Fala assim, cara, eu acho que esse negócio vai dar certo. Aí você faz outra, aí você vai aprimorando. Aí você lê um texto aqui. E a advocacia um pouco pobre nessa área, a gente tem que buscar em outros lugares, muitas vezes, né? E fazer a adaptação, né? Dentro dos limites éticos. Aí eu falo assim, não dá, né? É possível, né? E aí eu queria saber de você. Por que advocacia? De onde você tirou essa história de ser advogado? Então, André, eu particularmente eu venho de uma família que ou majoritariamente ou eram-se políticos ou eram-se advogados. Eu, como não tive, pelo menos até então, uma grande vocação para a política, nunca me candidatei, até então não tenho essa pretensão, eu acabei seguindo um outro caminho, que é também muito vinculado à minha família, que é da área do direito. A minha família é uma família de advogados, de servidores públicos dentro da área do direito, de professores. É aquela velha história, né? O ambiente que você é criado, ele te influencia muito, mas lógico, cada um tem a sua trajetória, cada um faz o seu caminho. Então eu acabei, lógico, sendo influenciado, mas eu, ao fazer a minha escolha profissional, optei de maneira muito consciente porque eu me identifico com isso. Por óbvio, talvez influenciado desde criança, inconscientemente. Você senta para almoçar, tá lá seu pai e sua mãe falando de direito, de lei, de política. Você cresce nesse ambiente. O tempo todo as pessoas que vão à sua casa estão falando disso. Os ambientes que você frequenta tem pessoas tratando disso. Então você acaba sendo um pouco tragado por essa situação. E acho que isso involuntariamente acabou ocorrendo comigo. Aí você chega lá e fala assim, olha, eu quero o carro. Não vai levar o carro. Mas existe um precedente aqui, porque da outra vez você deixou levar o carro, então, né? já utiliza a técnica. A gente pensa que não, André, mas nós somos moldados. A forma de... O ser humano ele é produto do meio, né? Então, assim, o meio ele é determinante, mas ele não é determinável. Ou seja, ele te influencia, mas você faz as suas escolhas. Mas você sofre uma influência muito forte. Isso é uma questão cultural. Entendeu? Então é absolutamente natural que isso venha a acontecer. É lógico, tem pessoas que são outsiders e esse é um grande desafio, né? Falar, olha, ninguém na minha família fez direito e eu sou advogado. E agora? Eu não vejo nenhum problema, entendeu? Até porque eu acredito que isso não é algo que passe de pai para filho, de mãe para filho. Você tem que desenvolver as suas próprias habilidades, que eu acredito que são inúmeras para você sobreviver na advocacia. E se você não fizer isso, o ambiente familiar e cultural ele pode te direcionar com a faculdade com que você vai fazer. Agora, se você não desenvolver essas habilidades, provavelmente você vai ter dificuldade. Isso não é algo genético, entendeu? O que é genético, em tese, na verdade até em forma de brincadeira, que na verdade é uma questão muito mais cultural de criação, é a influência do caminho profissional que você vai seguir. Agora, como você vai conduzir esse caminho profissional, aí é algo absolutamente individual, penso eu. E quais são essas habilidades que você acredita que são imprescindíveis, que não dá para ficar sem, para conseguir fazer a advocacia dar certo? André, o que eu gosto de dizer é que, assim, na minha avaliação não existe receita de bolo. O que deu certo para A pode ser que não dê certo para B e talvez seja meio caminho para C e assim sucessivamente. Por quê? Cada um tem uma história, cada um vem de um contexto, cada um tem uma personalidade, cada um tem um desafio diferente, uma facilidade diferente. Então a gente precisa primeiro, na minha avaliação, ter muita serenidade, muita clareza para enxergar qual é o seu ambiente, qual é a sua posição no mercado, quem é você. Entendeu? Então, assim, esse é o passo primordial. Se você não enxergar isso, acho que você já começa a ter um pouquinho de dificuldade, porque você está perdido.
Entendeu? Então, o primeiro caminho é saber quem é você no mercado, se identificar pessoalmente, saber das suas fraquezas, saber onde são os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. E, a partir daí, começar a desenvolver a sua advocacia. E como é que começar a desenvolver a advocacia? Para mim, a advocacia ela é uma empresa. Né? Você tem uma empresa que presta serviço no meio jurídico. É uma empresa como outra qualquer. É muito bom ouvir isso, porque ainda existe essa coisa do escritório de advocacia ser um ser sagrado, diferente. É uma empresa, Não, mas assim, por que é uma empresa? Você tem um contador. E tem que dar lucro. Lógico. Entendeu? Se você não quiser, você até brinca com os amigos. Você quer advogar por paixão, por hobby? É uma possibilidade. Até tem algumas causas pro bono. Eu mesmo faço isso no meu escritório. Mas se a pessoa não tem absolutamente nenhum interesse em ganhar nada, nunca, essa pessoa vai ter dificuldade em pagar as contas dela. Aí eu até sugiro, falo, olha, nesse tipo de situação, quando você não quer ganhar nada, nunca, não tem interesse em nada, talvez é melhor virar defensor público. Entendeu? Porque aí a pessoa vai se enquadrar melhor, que vai ser extremamente bem remunerado e não vai estar pensando todo dia em um contrato novo, em honorários. Então, assim, é uma posição privilegiada. E é uma carreira muito bonita, muito prestigiada e bem remunerada. Mas voltando na questão da empresa. Por que eu acho que é uma empresa? É uma empresa entre aspas. Por quê? Você tem que ter o contador, você tem que ter a parte técnica. O que é a parte técnica? Quem conhece a legislação, quem escreve. Você tem que ter a parte comercial, que é alguém que divulga o trabalho dentro dos limites éticos e aceitáveis pela legislação nossa. Você precisa ter a captação de cliente, você precisa ter os bons relacionamentos, seja na advocacia, seja na OAB, seja no Ministério Público ou no Judiciário, o que não significa dizer que você vai resolver os seus problemas, mas isso ajuda e muito. Então, é uma empresa para você olhar isso de uma maneira global. Não adianta você ter uma visão de, olha, eu sei muito de lei, eu escrevo bem, eu sou um gênio da jurisprudência do Supremo. E estou trancado na sala. Não, isso é muito importante, mas é uma das características. Se você não tiver as outras, você vai ter dificuldade. E aí qual que é o ponto? Partindo da premissa de você tem que se conhecer, saber como você está situado. 2, acredito que você tem que enxergar que é uma empresa com todos esses pontos e você precisa desenvolver cada um deles. E 3, acho que você precisa definir nicho de mercado. Onde você vai atuar? Entendeu? Qual é o perfil de cliente seu? Qual é o proveito daquilo? É imediato? É imediato? É a curto prazo? É a longo? Como é que funciona esse mercado? Você vai você vai trabalhar numa advocacia que é de volume, ou seja, você vai ter muitos casos, mas de pequeno valor, processos pequenos, ou você vai ter poucos casos, mas de valor significativo. Enfim, você tem que definir qual é o nicho de mercado que você vai atuar, porque isso muda absolutamente tudo. Muda a forma que você vai abordar o cliente, muda até a sua estrutura de receber escritório. Se você atende um público de volume, por exemplo, que às vezes é um pessoal mais simples, não significa dizer que seja uma advocacia ruim. Não. É nicho de mercado, é modelo de negócio. Se você tem uma advocacia, penso eu, que é com volume, com público simples, você não pode ter um escritório faraônico, impecável. Você espanta a pessoa. A pessoa olha assim na fachada e fala, não vou entrar aí que essa pessoa vai me tomar tudo em honorários. Então tem que ser algo compatível com o perfil do seu cliente. E aí é que entra a questão. Se você não definir o nicho que você vai atuar, você vai ter dificuldade em montar uma estrutura compatível com o que você está vendendo no mercado. E o inverso também acontece. Se você quiser ter uma advocacia de nível AAA+, você vai ter muita dificuldade em atender e passar credibilidade para um cliente em uma estrutura simples. Entendeu? Porque isso é intrínseco ao ser humano. A coisa mais difícil do mundo é você olhar algo, ver algo e não julgar. Simplesmente apreciar. É algo quase que automático. Entendeu? Então, assim, isso precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado. E cada um desses pontos eles têm que ser desenvolvidos. E aí qual que é o ponto? Olha, eu sou um bom jurista, eu escrevo bem, eu conheço legislação, conheço a jurisprudência atualizada. Eu tenho uma vocação para atender cliente, para captar mercado, para fazer relacionamento. Não tenho. Então eu preciso de um sócio ou de um parceiro. Entendeu? É raríssimo, André, você encontrar, na minha avaliação, uma pessoa que tem o perfil completo.
que ele faz tudo, que ele tem bom relacionamento, que ele tem credibilidade, que ele é estudioso, que ele é vocacionado para sentar em qualquer ambiente, em qualquer situação. Por quê? Porque são perfis muitas vezes contraditórios, entendeu? E não dá tempo de você fazer tudo. É aquele velho ditado popular, não dá para você cruzar e correr para cabecear. Entendeu? Então é uma situação muito difícil. E aí, pegando um pouquinho carona no que a gente falou há um tempinho aqui atrás, por que eu acho que a leitura, já inserido no ambiente de escritório, é importante? Se a pessoa, embora seja um bom captador de cliente, tenha bons relacionamentos e seja um bom jurista, ou tenha algum sócio que faça esse papel, qual que é uma importância muito grande de você estar com um cliente numa mesa de reunião? A sua percepção. Você precisa saber, numa mesa de reunião, de maneira muito rápida, num primeiro contato, o perfil do seu cliente. O que está dentro dos limites aceitáveis para ele, de fala, de negócio, de preço. Se você não tiver essa percepção, um movimento errado, uma proposta errada, você pode acabar perdendo o cliente. Então você tem que ter muita sensibilidade para saber até onde dá para ir e como dá para ir com aquele cliente. E isso em absolutamente tudo. Trato, honorários, atenção, feedback, enfim. E isso está vinculado ao seu nicho de mercado. Se você não tiver uma percepção muito refinada e rápida, você perde o cliente. Então, isso é um outro ponto importante dentro da advocacia que a leitura te traz. Você fica mais sintonizado com as coisas e com as pessoas. Eu achei interessante porque isso parece uma coisa comum, né? A gente fala, advogado lê, porque o que a gente mais faz na vida, né? Além de falar, é ler e escrever, né? E aí, quando a gente pega um aluno que fala assim, não, mas eu não gosto de ler. Eu falei, então, você está no lugar errado. Você está fazendo um negócio, pensa em outra coisa para a tua vida. Porque, olha, o que você mais vai fazer na tua existência é ler e escrever. Não tem outra coisa. Ah, mas eu sou o cara da sustentação oral. Eu sei, mas você vai ter que ler o processo, entender. E aí o teu cabedal tem que ser grande, né? E não é só essa questão da leitura jurídica que eu defendo, André. Eu acho que você tem que ler tudo. Entendeu? Eu digo advogado, literatura, filosofia, romance, ciência política, sociologia, enfim, economia, porque isso te dá uma visão geral do mundo. Entendeu? Você tem uma visão, primeiro, você tem uma sintonia do que está acontecendo na sociedade, do que está para trás, o que justifica por que as leis são o que são, e quais são as dificuldades do momento. Você tem uma facilidade maior para falar, para defender isso. Você consegue entender melhor o ser humano. Quando um cliente bater a sua porta, você vai conseguir constatar, talvez pelas leituras que você já fez, o que está acontecendo com aquela pessoa, qual é o sentimento dele. Você vai identificar naquele cidadão. Do cliente, exatamente. Você consegue colocar, mas às vezes, na posição do magistrado. Entendeu? E isso, o que faz, além do bom senso, evidentemente, é a leitura. Às vezes eu falo para um cliente, cara, às vezes você está querendo que vai lá todo dia, fala com o juiz, memorial, isso aqui. Vai atrapalhar. Às vezes você vai ganhar a antipatia do juiz. Eu sei que você está angustiado, eu sei que é um processo que é divisor de águas na sua vida, que isso vai te impactar social, política e economicamente, mas isso é uma questão de estratégia. Se eu fico indo lá todo dia, toda hora, ao invés de eu convidar o juiz para ler o nosso processo com atenção, com carinho, que ele já entendeu isso no primeiro diálogo, se eu fico indo lá, ganha-se antipatia. Então tem que ter um pouco de sensibilidade. Isso eu acho que com tempo, com maturidade e que a leitura contribui. Eu concordo plenamente. Bom, você falou aqui que a gente tem que se conhecer, a gente tem que pensar no escritório como uma empresa e escolher o nicho, né? E aí eu já ouvi falar sobre o subnicho. Então, e o legal, se for da estrutura compatível, eu lembrei porque eu faço empresarial, tributário, né? Focado nessa questão. E quando fui montar o meu escritório, coloquei uma geladeira com um monte de coisinhas lá para o cliente e tal. Aí depois eu descobri que quando você atende empresa, o empresário não vem até você, é você que vai até ele, né? Então é aquela coisa de quem está começando. Não adianta eu ter Coca-Cola, suco, não sei o que lá. A pessoa não vai lá, né? Ele não vai lá, eu que tenho que ir até ele, né? Então são coisas do dia a dia. Essa questão do nicho, dá um exemplo para a gente. Como que seria escolher esse nicho? É só escolher civil, trabalhista, tributário, empresarial ou não? É um negócio mais específico? Na verdade é o seguinte, isso é muito pessoal.
Eu acho que o primeiro ponto é isso. Tem que ser algo que... Para começar, o cara que está começando, aquele que está iniciando agora. Isso é muito pessoal. Assim, eu acho que assim, a pessoa tem que fazer algo, definir o nicho. Lógico, tem um interesse de mercado, um momento, o que eventualmente é viável, um mercado que ainda está virgem e tal. Essas são características importantes. Mas se a pessoa não se identificar com isso, com a matéria, com o tema, pode ser que com o tempo ela faça isso já não com tanta ferocidade. Ou seja, ela já não vai mais estudar com tanto afinco, ela já não vai mais atrás dos grandes debates, dos grandes seminários, das grandes palestras, não vai se atualizar mais na jurisprudência. Por quê? Porque ela não tem verdadeiramente, academicamente, o interesse naquilo. Então, é algo pessoal, é algo absolutamente pessoal. Todas as áreas, elas são abertas, elas dão retorno, elas te dão visibilidade. Então, acho que a pessoa precisa saber o que ela gosta. Eu, particularmente, eu sempre digo para as pessoas, falo, olha, estágio é muito importante. Por quê? Ele primeiro te dá um pouquinho de experiência, etc e tal, você vai aprender, ali não é um momento de você ganhar dinheiro, obviamente, ali é um momento de aprendizado, e segundo, e talvez tão importante ou mais que o aprendizado, é você se identificar com algo. Muitas vezes a pessoa idealiza que ela quer ser juiz, aí ela vai lá, termina a faculdade, aí que ela vai tentar descobrir o que um juiz faz, fala, não gostei. Então assim, o que é o ideal? Você quer ser juiz? Vai fazer estágio com o juiz. Você vai ver de perto como é que aquilo funciona. Você quer ser advogado trabalhista? Vá fazer estágio num escritório que atua com trabalhista. Você quer mexer com direito empresarial? Vá fazer estágio com direito empresarial. Porque senão você passa todo o tempo da faculdade com uma ideia na cabeça, com uma fantasia, e a hora que você se forma e vai para o mercado, você percebe que aquilo ali não tem nada a ver com você. Então, acho que um momento oportuno para isso é o próprio estágio. Porque além de você aprender, é um momento que você tem a oportunidade de saber com o que realmente você se identifica. Eu passei por essa experiência. Eu fiz vários estágios e chegava um momento que esgotava o conhecimento ali, começava a ficar tudo mais ou menos parecido e tal, e eu não tinha mais interesse em buscar algo daquele tema, porque não era uma matéria que eu me identificava em absoluto. Então, eu sempre estava indo para outro, até que eu caí num local em que eu me identifiquei em absoluto com o tema. E aí acabei me aprofundando, etc. Aqui, fui atuar nisso, isso acabou me abrindo outras portas e hoje a minha advocacia se expandiu um pouco. Mas eu acho que é pessoal e o momento oportuno para a pessoa saber o que ela realmente quer é no estágio. Ah, mas eu não tive a oportunidade de fazer estágio, já passei dessa fase, ou então eu tenho que trabalhar, eu tenho outras dificuldades, outros compromissos. Vai de associado. Aí você vai ter que arrumar uma forma muito pessoal de se identificar. Eu acho que o melhor caminho é o estágio. Você não teve oportunidade, já passou dessa fase, eu tinha às vezes que trabalhar em outra área para conseguir o seu sustento, o que é realmente muitas vezes dificultoso, né? E plausível. Então assim, a pessoa vai ter que achar outra forma de se descobrir. Mas isso é pessoal. Não tem, olha, vai por aqui que você vai dar certo. Não, eu não acredito em fórmula mágica e pronto. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós. Eu tenho uma pós-graduação que eu não conto para ninguém. Eu vou contar aqui. Que é em direito eleitoral. Eu não sei nada de direito eleitoral. Eu ganhei essa pós, apareceu lá uma bolsa, eu estava estudando ainda, já tinha outra graduação e fui fazer. E gostei, a primeira aula foi legal, só que era uma aula processual. E na hora eu falei, não, cara, isso aqui é muito legal, vamos lá, né? E entrei, né? Aquela história de prazo em horas, né? Aí fui. Aí, conforme foi passando, meu Deus do céu, aquilo não acabava nunca. Porque eu não me identifiquei, mas também queria até o final, né? Tinha o compromisso de fazer até o final, né? E depois eu pensei, mas por que eu caí nessa história? Por causa do direito processual, que é o que eu gostava. Eu só fui perceber isso depois, né? E aí, quando eu decidi ir para o tributário, eu falei, não, agora eu vou com calma. Deixa eu conhecer esse negócio primeiro, né? Aí um colega nosso, né, falou, não, eu estou fazendo aqui um trabalho, eu vou te passando, você vai fazendo aí para mim umas minutas. Eu tinha um emprego, então eu não podia fazer um estágio aqui que você fica dentro do escritório, né? E aí eu fui conhecendo, então isso ajudou muito, né? Mas uma questão que eu acho que também é legal da gente levantar, que eu queria saber de você, a sua visão em relação a
essas questões do subnicho. Tipo, o cara não está só no tributário, ele está no tributário que mexe com ICMS, de loja do Simples, que está na rua do lado esquerdo. Sabe, essas coisas. Na verdade, assim, eu te dei um exemplo de melhor dos mundos. Qual que é o melhor dos mundos? Você definir um nicho, entrar e ir embora só nele e depois abrir o mercado. Porque ele vai te dando oportunidades. Você advoga, eu faço tributário de um determinado empresário. Ele gostou do seu serviço, aí ele fala, eu tô com uma trabalhista aqui, você não quer fazer? Às vezes você acaba pegando para não contrariar o cliente, para não criar mal-estar, etc e tal. Aí depois ele já quer que você faça um empresarial. Aí tem um problema de um primo dele que divorciou, você tem que fazer o divórcio. Então, assim, não existe uma coisa, você fala, olha, o caminho vai ser esse, é sólido, tá seguro, é isso. Não tem. E tem o inverso, às vezes. Às vezes a pessoa começa a pegar várias coisas de várias áreas, em vários pontos, e aí uma hora ela decola num determinado segmento. E fala, olha, eu não mexo mais com aquelas outras, agora eu me especializei. Então, assim, é muito relativo isso. Tem que sentir o chão. Exatamente, é no dia a dia. Eu, particularmente, fiz, no começo da minha advocacia, várias ações que hoje eu não trabalho mais. Entendeu? Então, assim, mas uma coisa que é importante, que é, assim, não tem como a pessoa dispensar ela se especializar num segmento, tecnicamente, pós-graduação, se tiver a oportunidade de fazer um mestrado, se tiver a oportunidade de fazer um doutorado. Por quê? Ainda que ela não atue na advocacia dentro daquela área específica, ela está preparada. Então, assim, acho que você precisa estar preparado para enveredar por uma área sempre. Então, a especialização é algo primordial, ainda que você não esteja conseguindo, num primeiro momento, clientes daquele segmento. Agora, eu queria saber, assim, tá, beleza, você formou em 2013, né? Uhum. Tem 10 anos aí de chão, né? Então já deu muita cabeçada. Não tem jeito de não errar. Ninguém acerta todas. Natural. É normal, né? Se você pudesse voltar lá em 2013, né? 2013 foi quando eu fui trabalhar no órgão jurídico, foi quando eu saí da televisão, né? Que eu comecei a me aproximar do direito, né? Fui fazer faculdade depois. Mas se você pudesse voltar lá e dar um recado para você mesmo, qual seria? Eu acho que eu falaria para mim enxergar a advocacia como uma empresa. Eu não tive essa informação, eu percebi isso na prática com minha realidade de escritório e com a realidade de amigos. Entendeu? E empresa, eu digo não num sentido banal, eu digo mais num sentido adaptado à advocacia, porque você tem muitos limites na advocacia. Mas qual seria isso? É o quê? Ter contador, ter administração, financeiro? Primeiro, plano de negócios? Divida duas características importantes. Quem vai trazer cliente, quem tem esse perfil, quem tem o relacionamento e quem faz a parte técnica. Se você fizer as duas, ótimo. Mas eu acho que você precisa ter definido isso. Se você não tiver esses dois comportamentos dentro do escritório, você vai ter dificuldade. Outro ponto, você precisa se relacionar. Como é que você vai se relacionar e dar amplitude do seu trabalho, das suas ideias? Vai para a OAB, participa da COJAD, a Comissão do Jovem Advogado. Muitas vezes você pode dar aula, você pode escrever textos, artigos, eu fiz isso. Tem alguns textos que eu até brinco, eu olho às vezes alguns textos que eu escrevi há 10 anos e falo, nossa, não acredito que eu escrevi isso. Hoje eu não escreveria, às vezes até mudei de opinião, teria textos que são um pouco mais sensíveis e tal, mas é uma forma de você divulgar o seu trabalho. Eu aprendi isso na prática. E acho que é primordial. Porque isso te dá visibilidade, isso te dá relacionamento, isso ajuda a engrenar o seu trabalho. Muitas vezes você é um gênio, mas ninguém sabe que você existe. Então você tem uma dificuldade muito grande. E aí o que te faz sair, tirar esse grande gênio da caixa, esse grande jurista, ele ir para fora? O relacionamento. O mercado precisa te conhecer. E aí, o que o jovem advogado tem uma dificuldade, às vezes, um grande cliente, ele fala, mas será mesmo que esse rapazinho ou essa mocinha tão jovem vai ter a experiência para enfrentar uma causa desse calibre? Se você já tiver divulgado quem você é, o seu trabalho, a sua autonomia, você com certeza vai ganhar a confiança dessa pessoa e a respeitabilidade. Então, o que eu acho que é sempre válido fazer? O que a pessoa pegar, faça bem feito. Não interessa se você vai pegar uma causa pequena ou uma causa multimilionária, porque tem muita gente de olho no seu trabalho. Hoje nós temos um processo judicial eletrônico. Primeiro ponto, tese não é mais segredo.
Entendeu? Você, a partir do seu escritório de advocacia, você consegue ter acesso às teses do Brasil inteiro, dos grandes e melhores escritórios de advocacia. Ah, mas o que você está querendo dizer? A sua postura é um diferencial. A sua credibilidade, a respeitabilidade que você tem e dá para as pessoas. Então, isso te credencia o mercado. E quando eu digo fazer bem feito, a partir do momento que você faz um trabalho, fala, isso aqui é uma ação pequena, eu vou fazer de qualquer jeito. Não faça isso. Vou só fazer aqui uma abordagem muito rápida. Olha quantas pessoas, só de dentro do processo, que conseguem ter acesso à sua petição. É o advogado que está do outro lado, e o pessoal da equipe dele, que eu não vou contabilizar. O juiz, o assessor do juiz, o promotor, o assessor do promotor. Depois, quando isso sobe para o tribunal, são mais 3 desembargadores. Vamos colocar aqui muito baixo, mais 3 assessores dele. O procurador de justiça, mais o assessor dele. Só que, muito rapidamente, 13 pessoas tiveram acesso ao que você escreve. Isso sem contar os que acessam o processo, baixam, soltam por aí, mandam para a parte, etc. Então, assim, tem muita gente vendo o seu trabalho. E o que é importante para você se credenciar? Você ganhar respeitabilidade. Assumir o compromisso? Faça bem feito. Eu tive a sorte, André, no começo da minha profissão, eu fiz algumas outras áreas, que hoje eu já não faço mais, e ganhei grandes parceiros na advocacia daí. Essas pessoas viram o meu trabalho em ações pequenas, de juizado especial. Ele falou, olha, eu advogo para uma determinada empresa, eu já respondi ações, aqui fiz defesa, em mais de 100. Mas eu nunca vi uma com esses argumentos. Gostei da forma com que você escreveu, com que você abordou. Eu perdi a ação, mas ele falou, a sua construção de raciocínio e seriedade no trabalho fez com que eu gostasse de você. Fiz amizade com essa pessoa. Perdeu, mas ganhou. Perdi a causa, porque não tinha como ganhar. Isso é impossível. Eu sou advogado, eu não sou mágico, né? Eu brinco às vezes e falo, olha, eu não tenho como fazer mágica, eu posso tentar te ajudar aqui. Mas assim, eu ganhei um parceiro que já me trouxe outras várias causas em parceria que nós atuamos lado a lado, entendeu? É outra coisa, eu já dei aulas que alunos me trouxeram clientes. Vi uma aula sua, tal, há tanto tempo atrás, tal. Então não dá para você ir para a sala de aula e fazer de qualquer jeito. Isso aqui é uma aula assim, bem tranquila, pegou, faz bem feito. Pegou um processo pequeno, você assumiu o compromisso? Faça bem feito. Uma coisa, sustentação oral. Eu já tive processos em que eu fui fazer defesa oral no tribunal e algumas pessoas falaram, gostei da defesa oral que você fez, eu quero fazer uma parceria com você para você fazer a sustentação oral em outros casos. Ou seja, está todo mundo te observando o tempo todo, de todas as formas. Então, essa é uma coisa que eu acho que a pessoa precisa observar. E aí, respondendo a sua pergunta, o que você falaria para o Lenine de 10 anos atrás que está começando? Cuidado com os seus passos, porque tudo que você faz é vigiado direto e indiretamente. E enxerga a advocacia como uma grande empresa. Enxergar a advocacia como uma empresa, isso a gente não aprende na faculdade, né? Ninguém fala disso, né? A gente fica na parte técnica, ninguém fala de negócio, ninguém fala de prospecção, né? Devia talvez ser criado até uma disciplina. Disciplina, né? Disso. Porque o que eu estou vendo hoje na prática, aqui pelo menos no nosso estado, na OAB, e aí eu já parabenizo também o Alex Arruda, que é o presidente da Comissão de Jovem Advogado, a COJAD. Ele está fazendo cursos dentro da OAB para dar esse enfoque de ingresso na advocacia. Como é que funciona isso? Porque as pessoas às vezes saem com uma formação brilhante, mas não têm essa experiência. E às vezes não tiveram oportunidade de fazer estágio, ou por mais que tenham feito estágio, não disseram isso de maneira direta e objetiva, inclusive pedindo para ela desenvolver as habilidades empresariais da advocacia. Então talvez seja o momento da própria OAB começar a brigar para tentar instituir uma matéria. E lógico, isso aí tem que ser no 9º, 10º semestre, no momento que a pessoa já está. E aí tentar fazer uma abordagem mais realista do ponto de vista de mercado. E que não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Outra coisa que eu sempre falo para o pessoal fala, olha, se você for atender um cliente, esteja pronto para fazer. Se você for falar com o juiz, vá com tudo pronto na ponta da língua. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de despachar com o assessor do Supremo. Foi por telefone. Eu não simplesmente falei. A pessoa me questionou vários pontos. Mas e tal coisa? E tal documento? E como é que foi o desdobramento disso em tal local? Então, assim, se eu não estou
pronto para responder isso, eu prejudico o meu cliente e eu fragilizo a minha imagem perante o tribunal, porque amanhã depois eu vou lá e falo, isso aí é aquele advogado que não sabe nem o que está acontecendo. Então, assim, você tem que estar pronto para o que você pegar, para o que você fizer, e isso te dá credibilidade. Muitas vezes não tem como você ganhar a ação, mas o ganho que você vai ter ali vai ser pela ótica do respeito, da visibilidade. Enfim, já teve causas que os meus clientes falaram, olha, realmente aqui não tinha como a gente ganhar, mas eu gostei do seu trabalho. Então, legal. Faz, mas faz bem feito. Me fala uma coisa, eu sei que o conceito de sucesso é algo muito subjetivo, né? Tem gente que sucesso está na questão profissional, o outro está na questão espiritual, o outro quer um pouquinho de tudo, tem gente equilibrada, tem gente gratiluz, né? O que é sucesso para o Enine? Olha, esses dias eu ouvi a definição de sucesso de um amigo empresário e eu pensava na mesma linha, mas ele deu uma definição muito objetiva que eu gostei. Ele falou, sucesso é o quanto eu posso impactar o outro. Então, assim, o quanto eu posso impactar um aluno, o quanto eu posso impactar um cliente ganhando uma causa, o quanto eu posso impactar os membros da minha equipe. Lá no meu escritório, por exemplo, eu tenho um combinado com a minha secretária. Eu pego um livro não jurídico na minha biblioteca e eu dou para ela. Ela vai ler. Na hora que ela termina, eu pego outro. Porque eu tenho certeza que essa leitura está impactando a vida dessa pessoa. Então, neste momento, eu sou uma pessoa de sucesso. Então, eu acho que assim, o sucesso é você ajudar a dar direcionamento para as pessoas, você pegar na mão, por uma razão muito simples, André. A vida é muito rápida, ela é muito frágil, ela é um piscar de olhos e tudo é baseado assim, em muita coisa mundana. Então, assim, por que eu não vou ajudar a pessoa se eu estou só de passagem? Então, eu acho que o sucesso é você impactar dessa forma. O sucesso não é algo pessoal. Quem tem a visão de sucesso pela posição pessoal, ele tem, na minha avaliação, a visão distorcida. Porque o sucesso está relacionado ao todo. Não tem como você, por exemplo, ser um grande empresário de sucesso, mas você você trabalhar num ambiente em que as pessoas estão infelizes. Você ter que lidar, muitas vezes, com colaboradores da sua equipe que estão insatisfeitos. Você ter que uma família que você está toda com um sério de problemas. Enfim, sucesso é você poder impactar, na minha avaliação, a vida das pessoas de maneira positiva. Em todos os pontos. Estudo, trabalho, questão financeira, ajudar a conversar. Então, assim, eu acho que... Eu sempre até brinco que falo, olha, eu encontro qualquer pessoa na rua, eu dou um cartão e falo, vai lá no store tomar um café. Ah, mas pra quê? Bater um papo. Às vezes você me ajuda falando alguma coisa ali de maneira despretensiosa. Talvez eu faça isso com você. Então, eu acho que é muito importante. Quando você abriu aqui o podcast, eu falei, olha, eu agradeço porque eu acho que esse veículo é importante na medida em que você intercambia ideias e isso é muito promissor. Então, acho que o seu programa é um programa de sucesso, porque você está causando impacto positivo em alguém. E de tudo você tira experiências positivas. Muitas vezes, eu me lembro até que esses dias o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo recebeu alguns alunos para presenciarem ali uma sessão, e aí teve algumas sustentações orais que o ministro reputou como agressivas, deselegantes. E aí o ministro, na hora de votar, após a sustentação oral, ele falou para os alunos, olha, hoje vocês aprenderam aqui o que não deve ser feito numa sustentação oral. Então, o que essa situação mostra? Que mesmo com condutas negativas, você aprende. Basta você olhar de uma forma mais refinada e sensível, porque você vai se comportar, você vai perceber muitas vezes como não se comportar, como não falar algo, como não tratar alguém. Aquela pessoa que está tendo uma conduta, ela te ensina. Então, se você perceber, todos os ambientes, você pode ser uma grande pessoa de sucesso. Então, eu percebo assim que o seu setup é esse, assim, é essa troca, né? Esses dias eu estava ouvindo o Joel J e também assistindo a um podcast do Lewis Howes, que eu gosto bastante, né, que ele fala sobre a questão do mindset, e é isso que eu tento trazer um pouco para cá. E eles falam assim, qual que é a sua subjetividade? Né? E é uma pergunta que às vezes eu me faço, tá, legal, eu comunico, tá, mas que mais? O que eu posso trazer? Porque isso aqui para mim é prazeroso, é legal, né? Mas o que eu posso fazer com isso que também seja útil para alguém? E aí vem a ideia do podcast, né?
E aí, rapaz, uma coisa que ficou muito forte, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é assim, tá, a minha advocacia, a minha empresa de comunicação, o podcast, os meus negócios, com a minha família, com os meus amigos, qual que seria a entrega que eu dou para essas pessoas, né? E aí eu cheguei numa conclusão assim, eu sou um cara que entrega tempo para as pessoas, eu produzo tempo. Aí a minha esposa falou, ixi, já tá ficando doido, né? Não, mas calma, eu vou explicar, né? Qual que é a ideia? Produzir tempo. Porque, quando, por exemplo, vai trabalhar direito empresarial, o cara não tem tempo. Então só tem 24 horas no dia. O tributário ou outras áreas do direito, a tua área, ele só tem 24 horas. Se ele for fazer, ele vai usar o tempo para isso. Não, eu vou dar mais tempo para esse cara. Né? Eu vou chegar... Esse podcast é para fazer, a principal intenção dele é que o cara não precise... Ele consiga avançar alguns passos sem ter que ficar errando e acertando. Então, um cara que te ouviu aqui, né, e falou sobre o escritório empresa, que é um negócio que eu acredito muito, mas eu nunca tinha ouvido com essa firmeza que você deu aqui, né, ele vai ganhar muito tempo com isso. Então, seria esse... Eu sou o cara que produz tempo para os outros e para mim. Né? Eu uso a minha vida para produzir mais tempo para as pessoas. O que é o tempo para você? O tempo, assim, primeiro eu vou tentar conectar com a sua fala. Eu acho que dentro de um escritório ou de qualquer atividade, um líder ele tem que delegar funções. Porque senão ele fica sobrecarregado, isso mexe no estresse dele, na qualidade de vida, ele vai ter dificuldade, ele vai perder a capacidade de concentração, enfim, eu acho que líder que é líder tem que delegar. Mas lógico, ele tem que ter alguém capacitado, alguém que ele confie e que tenha condições de desempenhar aquela função. Senão, evidentemente, ele não pode fazer isso, que vai acabar trazendo um problema para a atividade profissional dele. O tempo, assim, em sintonia com o que você falou, André, o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos, porque nós temos um espaço limitado de 24 horas. Então não adianta você dizer, porque quando eu tiver... Você tem que fazer isso caber dentro das suas 24 horas, você tem que otimizar. E o tempo que nós temos é muito curto. Para tudo, você precisa, na minha avaliação, eleger prioridades dentro do tempo que você tem. O dia tem 24 horas. Não adianta você criar a ilusão de que vai ter 25, que vai ter 26. Então, dentro de 24 horas, você tem que priorizar aquilo que faz sentido na sua vida. O que faz sentido na minha vida, olha, hoje eu quero ficar com a minha família, fique. Você quer trabalhar mais um pouco, trabalhe. Você quer estudar um pouco mais, estude. Mas eu acho que você precisa ter uma dosagem. Por quê? Se você não conseguir distribuir isso de maneira racional e emocional ao mesmo tempo, você vai ter dificuldade. Porque muitas vezes você dedica o seu tempo integralmente para uma vida profissional. Você pode ser um grande profissional, mas você pode ter dificuldade pessoal, familiar, com seus filhos, e isso não vai te dar plena satisfação. Tem que ter saúde, trabalho, família. E você tem que focar. Eu tive, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu tive um determinado período da minha vida que eu tinha 3 empregos, fazia mestrado fora, eu tinha que ir semanalmente, eu tinha pós-graduação no final de semana. Então, assim, minha vida era uma loucura, mas foi um período, entendeu? Você acha que assim, as pessoas têm que ver, se situar qual é o momento, qual é a prioridade daquela ocasião e se dedicar, seja filho, a mulher, o marido, ao estudo, e você tem que saber dividir, você tem que saber viver. Por quê? O tempo, ele é único, você tem 24 horas e a nossa cronologia de vida não se sabe aí se vai ser 20, 30, 40, 50, 70, 100 anos. Então, acho que é importante você se situar dentro disso. Se nós estivéssemos num podcast de filosofia, eu ia dizer que o tempo é uma ilusão. Mas como é um podcast de direito, eu vou dizer que o tempo ele precisa ser distribuído. Muito legal. Esses dias eu conversando com os amigos, eu fiquei 10 anos trabalhando no órgão público e nessa vida, fazendo doutorado, pós-graduação, graduação, trabalhando... A vida louca, né? Como o pessoal do doutorado fala. Ela falou assim, rapaz, eu tive que sair do emprego para fazer o doutorado, e criança pequena, e os caras falam assim, como que você dá conta? Eu não dou, né? Você vai... Só que tem que ter prazo para acabar. E aí, 3 meses atrás, eu falei assim, olha, gente, do órgão público, obrigado, eu tô indo embora. Tem gente que até hoje não entendeu porque que eu saí. Como que você sai? Você tinha um salário... Eu precisei ir, porque senão eu ia morrer aqui, né? Mas, assim, deixa eu só te pegando carona com o que você está falando,
Tem alguns grandes estudos que vale a pena, e o que me possibilitou isso foi a leitura, e eu estou falando assim, de uma das maiores e melhores e mais tradicionais faculdades do mundo, que é de Harvard. A escola de business deles, eles priorizam muito a qualidade de vida, porque isso reflete no seu desempenho profissional. Eu me lembro que quando eu tive a oportunidade de ser procurador-geral da Câmara de Vereadores aqui, e quando eu cheguei lá tinha uma estrutura simples, não tinha biblioteca, e eu pessoalmente me comprometi com os servidores a tentar pleitear isso junto à presidência, no seguinte sentido: falei, gente, eu estou de passagem, aqui eu vou ficar no máximo 1 ano e 8 meses, que é o que falta à gestão do atual presidente. Mas eu acho que a gente precisa criar um ambiente confortável de trabalho, não precisa ser nada luxuoso e nem deve. Tem outras prioridades o dinheiro público. Mas você precisa criar um ambiente minimamente condizente, você precisa ter uma boa biblioteca, a pessoa tem que ter prazer em trabalhar. E isso tem vários fatores que contribuem. Qualidade de vida, exercício, estrutura, biblioteca, a respeitabilidade no ambiente. Tudo isso aí é uma fórmula que, ao final, resulta num desempenho melhor. Se você tem uma baixa qualidade de vida, dorme pouco, se alimenta mal, vive estressado, cheio de... provavelmente você vai ser um profissional que vai ter um rendimento mais reduzido. Então é uma conciliação de fatores que às vezes as pessoas não enxergam e que acabam refletindo no seu profissional. Você pega uma pessoa, por exemplo, que está em depressão, está com um problema familiar, com filho, com esposa, com marido. Aquela pessoa, no outro dia, vai render pouco. Por quê? Dormiu mal, insônia, está tensa, estressado, muitas vezes não conseguiu comer, está chorando, escondido no banheiro. Assim, uma pessoa dessa, ela não vai produzir. Então, o que eu acho que os grandes líderes que conduzem as empresas, de um modo geral, as grandes instituições, eles têm que observar esses aspectos pessoais e tentar auxiliar as pessoas. Primeiro, porque você está ajudando do ponto de vista pessoal. E segundo, porque esse vai ser um resultado final dentro da sua empresa. Ela vai produzir mais. Então, eu acho que assim, as pessoas precisam entender que elas têm que se preocupar com as pessoas. O resultado é uma consequência. Para a gente encerrar, qual que é o líder que o Lenine quer ser no futuro? Para onde você está indo? Olha, já me fizeram essa pergunta algumas vezes e os amigos diziam que eu blefava. Não, eu não sei. Eu não sei. O que eu sempre coloco é que eu procuro estudar, procuro me capacitar para os desafios que aparecerem. E eu estou sem busca, não tenho a pretensão de ocupar este ou aquele espaço, esta ou aquela posição, obter este ou aquele proveito. Eu quero tentar dar a minha contribuição com a minha família, com o meu escritório, com os meus colaboradores, com a sociedade, com as instituições que sustentam o nosso país. Enfim, eu quero tentar, dentro do meu espaço de vida, que eu não sei qual eu já tenho 35 anos, eu não sei se eu vou viver aos 36, aos 40 ou 150 anos, mas no tempo de vida que eu tenho, eu quero estar pronto para tentar ajudar a sociedade, a minha família, as pessoas e as pessoas que estão próximas. Acho que é isso. Agora, a posição que vai me caber para executar isso, se é que vai ter, aí pertence ao futuro. Lenine Pova, senhoras e senhores, muito obrigado. Foi um prazer aqui, o tempo passou muito rápido. Se você tiver alguma pergunta, faça nos comentários, mande para a gente pelas nossas redes que a gente encaminha para o Dr. Lenine. E eu só tenho a te agradecer por aceitar o nosso convite aqui, com certeza teremos outras oportunidades. Eu que agradeço, André, foi uma alegria poder fazer essa troca de experiências contigo, acho que isso é muito valioso. E eu sigo sempre à disposição do podcast de você e dos seus ouvintes aí, dos seus internautas, dos seus telespectadores. Tá ok? Muito obrigado. Eu que agradeço e também agradecendo aí os nossos apoiadores, o Instituto Mário Card Filho também, Centro-Oeste Energia Solar. E esse conteúdo, se ele fez sentido para você, aproveita, compartilha com um amigo, compartilha com os colegas, ajuda aí a espalhar a notícia, tá bom? E assim, segue firme, A advocacia é um desafio diário, A gente vai aprendendo, a gente vai ensinando e o mais importante, a gente vai vivenciando. Então, segue firme, bora pra cima, como diz a Dory, continue a nadar. Então, um grande abraço, a gente se vê no próximo programa. Até lá!